A alegria do Senhor é a nossa força. É bom estar na casa do Senhor, amém? Você já falou com o seu irmãozinho do lado aí, de trás, apertou a mão. O crente acorda feliz, o crente acorda cumprimentando, né? É muito bom. Deus abençoe. A gente tem algumas notícias boas, outras notícias mais ou menos, né? Mas a gente tem que passar para a igreja, né? Informar a igreja que o nosso irmão Manuel, ele está com Deus eterno, né? Nós oramos, fizemos nossa parte. O irmão Manuel sempre fiel a essa casa, fiel colaborador, missões, trabalhos extras da igreja, sempre fiel, dizimista, ofertante. E a gente esteve acompanhando. Quero agradecer que os pastores estiveram comigo, porque a gente foi em paciência, né? Eu pensei que paciência fosse logo ali, mas tinha que ter paciência. A gente chegava em qualquer lugar, mas não chegava no lugar. Mas eu fui com o meu Uber aqui, pastoral. O pastor Eduardo foi dirigindo para nós, foi uma benção. Apesar da chuva, a gente pegou muito, assim, transtorno no caminho, né, pastor? Eu soube o que aconteceu lá no shopping Pedreira. Foi horrível. Cena de terror aquilo. Mas peço aos irmãos que orem pela Vera, pela Daniele, pelo Fábio, pelo Cláudio, pelo o genro, que é o Márcio. Realmente o Manuel vai fazer uma falta muito grande para aquela família, mas a gente vive por fé, né? É assim, fé, porque o crente vive da esperança. Então vamos orar pela família do nosso irmão Manuel. Eu soube agora também que a mãezinha da pastora Silvia foi para o Pronil. Ela não entrou em detalhes, vamos orar por ela, tá? Pela mãezinha da pastora Silvia. E é assim, né? Vamos caminhando pela fé. Quero agradecer os irmãos que aqui estiveram. Ontem foi um evento muito bom, importante para o município, importante para a igreja. Haja visto que a igreja já faz esse trabalho social há mais de uma década, né, Dina? A gente já faz há mais de uma década esse trabalho social. E a gente está despertando o poder político, público, para cuidar mais da pessoa, cuidar mais do cidadão. O janeiro, tá? Branco tem uma função, despertar tanto o poder público como a gestão privada para dar atenção à saúde mental. Saúde mental não é doença. Muitas vezes as pessoas acham que é doença. Não é doença. Mas são conflitos, são transtornos, são coisas que acontecem, que nós estamos vivendo hoje. As pessoas ignoram, mas hoje a depressão crônica está matando mais que câncer. E nós estamos vivendo nesse tempo assim difícil, mas precisamos, como igreja, ter esclarecimento. Liderança que não tem esclarecimento, não vou porque é isso, porque é aquilo. Gente, a minha função aqui é pastorear. Eu estou pastoreando. Agora, se eu vou agradar a todos, eu tenho certeza que não agradarei. Mas eu vejo a importância da igreja estar inserida nesse contexto do tecido social. A gente precisa. A gente já faz isso. A gente faz aconselhamento, a gente visita, a gente leva comida. Já é social. Tem aqui o irmão Fábio, que ajuda as pessoas comprando, né? O pastor Fábio, remédios. Já é social. Quando você vai no hospital, é um social que você está fazendo, cuidar das pessoas, orar por elas, visitar. É um social. A igreja faz isso desde que ela nasceu, em Atos 2, 44. Então, irmãos, nós estamos seguindo, assim, para despertar. E conseguimos, assim, pelo menos, despertar nessa questão de conhecer e saber quem é que está, quem funciona, né? Porque
a gente teve aqui uma representação do município e as pessoas responsáveis por setores e secretaria da área da saúde mental. Eu agradeço aos irmãos que cuidaram do café, a mesa. Gente, muitos elogios. Agradeço tudo, foi tudo bonito, portaria. Eu fiquei despreocupado e agradecido pelo socorro. Às vezes, olha só, eu não sei quem esteve aqui, o Daniel e a Gisele estiveram aqui. Ela falou algo aqui importantíssimo sobre questão de Bolsa Família e falou de benefícios que o município tem para uma pessoa que muitas vezes tem direito e não sabe, através do CRAS. São coisas que é do povo, não é deles não, é do povo. Mas se você não tem informação, o que é que você fica? Sem receber, sem um benefício. Né? Estava conversando ontem com o pastor Eduardo sobre isso, porque ele tem um primo, né, que tem um nível de descompensação, né, mental, e eu falei, pastor, ele tem direito, não foi, pastor? Ele tem direito a alguma coisa, é uma redução na conta de luz, é um ticket de não sei de quê, isso não é, isso é direito. Mas se você não sabe, se eu não sei, o que acontece? Fica lá. Então, a secretária de Desenvolvimento Social, Iveline, ela foi muito aberta, ela foi muito clara e falou assim, pastor, eu estou pronta a qualquer indicação que o senhor fizer para atender, para orientar. Inclusive, ela ficou de dar uma palestra aqui explicando tudo como funciona o desenvolvimento social do município. Gente, isso é maravilhoso, porque de repente você tem direito, é uma viúva, é uma pessoa que tem alguma dificuldade física, tem direito, mas não recebe por quê? Porque não tem informação. Então, o Espírito Santo está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, eu não mando em ninguém, eu só pastoreio. Amém, irmãos? Eu falo isso com amor, faço com preocupação. E agradeço os irmãos que ajudaram. Foi muito bom. Irmãos queridos, amados, eu quero deixar uma meditação que nessa semana tem mexido com a minha vida. É João 16, a partir do versículo de número 7. O birefá, boloso, rápido. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que venha a ser isto que nos diz um pouco, e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus, que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes,
Indagais entre vós a respeito disto que vos disse um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis. Em verdade, vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Amém. Jesus estava falando do seu substituto, daquele que ficaria no seu lugar. Jesus estava falando a respeito dessa manifestação para capacitar os seus discípulos, para ajudar a igreja. Agora, Jesus estava falando a respeito de um novo período, de uma nova dispensação, que seria a presença do Espírito Santo permeando, ajudando, orientando, direcionando a vida dos discípulos e futuramente da igreja, como aconteceu em Atos 2. Nós vemos aqui, irmãos, que nós não estamos sozinhos, amém? Diga assim, eu não estou sozinho. Isso. A sensação é que vivemos nesse mundo, e o próprio Senhor Jesus Cristo deixou claro a respeito de algumas coisas que atravessariam de uma forma dolorida, difícil, a vida da igreja. E Jesus estava falando isso porque o mundo é mau. O pecado aumentou uma progressão muito grande, uma onda contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. Nós vivemos, irmãos, na contramão desse mundo. Nós estamos nadando contra a maré. E tem descido todo tipo de sujeira, de objeto para impedir, para que o crente, o servo de Deus, a igreja, a liderança, continue contra essa força que é destruidora. Jesus está falando, olha, eu vou enviá-lo. O Espírito Santo, o Consolador, ele ficará no meu lugar. Ele ficará aqui por meu nome. E ele ficará realizando a obra que eu mesmo fiz. Porque ele virá em nome do Pai, mas eu estou no Pai. A compreensão é que a Trindade e a Triunidade se revela de uma maneira muito clara nesse texto. Quando vemos que Jesus fala que viria alguém para ficar aqui em seu nome. E a Bíblia diz no versículo 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Essa é uma realidade. Nós estamos sendo dirigidos, guiados, direcionados pelo Espírito da verdade. O mundo jamais vai fazer a vontade do Pai. Só farão vontade do Pai aqueles que estão em total obediência, subserviência, serviço, humildade, de coração, sem soberba, sem ganância, sem arrogância, sim, submetido à vontade de Cristo. Esses sim farão a vontade do Pai. Muitos estão até tentando fazer a vontade do Pai. Muitos estão até tentando, mas infelizmente as forças interiores, as guerras internas têm vencido muitas pessoas, porque não tem sido fácil, porque você tem que completamente despojar o seu corpo, entregar a sua vontade, entregar os seus pensamentos a Deus. Não basta a gente ter simplesmente uma força de vontade. Eu acho que no inferno vai ter muitas pessoas que tiveram força de vontade. Não basta ter força de vontade, basta você ser subserviente e despojar todo o seu eu no altar, no sacerdócio de Cristo Jesus, Salvador, Senhor das almas. Jesus estava falando a respeito disso, que o tempo seria difícil, mas
o Espírito Santo vai guiar homens e mulheres na direção e na vontade de Deus. Amém? O Espírito Santo está nos guiando, irmãos. Muitas vezes eu observo e até pergunto a Deus, porque nós somos humanos, né? E muitas coisas a gente não entende. Senhor, por que está acontecendo isso? Por que aconteceu essa situação? Não é uma arrogância nem pretensão de querer apertar Deus, né? Exprimir Deus, ou apertar Deus na parede, nada disso. Mas é dizer, Senhor, eu sou tão fraco, frágil, que eu não entendo isso, eu preciso da sua ajuda. Irmãos, eu sei que muitos de nós enfrentamos coisas, nossos olhares não deveríamos enfrentar, né? Que isso não seria justo. Mas a gente tem que aprender aqui uma coisa, que Deus, Ele não perde o caminho. Deus não perde a direção da minha vida, da sua vida, da vida da igreja. Obrigado. Deus não perde a direção dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Muitas vezes a gente fica triste, a gente se sente um pouco impedido, porque são coisas que atropelam a alma humana mesmo. Isso acontece nos humanos, não dá em parede, não. Isso dá em pessoas. Dá até nos animaizinhos. Os animais também sentem tristeza, angústia, ansiedade, porque o animal tem alma, não desenvolvida como a do ser humano, mas tem alma. O que Jesus está falando aqui é justamente desse momento, desse ato que a gente vive, quando parece que a vida está passando por uma onda de descida. É um desfiladeiro que a gente bota a mão assim, não tem onde agarrar. A gente vai descendo, Senhor. O Espírito Santo ministrava meu coração para dizer o seguinte: eu não perco a direção da sua vida. Eu não perco o caminho que você tem que caminhar. E não só vai nos dirigir, como Ele estará conosco e dirá tudo que nós precisamos ouvir. E não só vai falar do nosso presente, como também vai cuidar do nosso futuro. O texto diz isso. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Futuro. Eu tenho pedido a Deus um espírito de equilíbrio, um espírito de harmonia existencial. Porque se a gente somar o que está acontecendo, os embates, as dificuldades da família, fora da família, são familiares, às vezes não é na nossa família, mas é na família de alguém que é familiar. Membros da igreja, situações que se instauram, que mexem com a gente. Mas a Bíblia diz que será um tempo onde haverá um esmagamento da mente, né? Mas mesmo assim, o Senhor vai nos dirigir no meio desse conglomerado, dessa ação conflituosa. O Senhor vai dirigir a minha vida e a tua vida, porque Ele está conosco. O Espírito Santo é um Jesus invisível. Os mesmos poderes que Jesus tinha, mesma unção que Jesus recebeu, o Espírito Santo está conosco com o mesmo poder, com a mesma unção. Foi para isso que o Espírito Santo veio à Terra, para permanecer com líderes, com pastores, com a direção da igreja. Às vezes me entristeço assim de ver algumas coisas em relação à comparação e até equiparação. Eu
me sinto triste em ver algumas coisas como se a igreja estivesse concorrendo com ela mesma, né? Como que se a igreja de lá está bem, a outra aqui está, que se lasque, que se dane. Irmãos, é um tempo onde o Espírito vai trazer a consciência que nós somos um corpo, nós somos um povo só. E eu clamo a Deus para esse avivamento na igreja do Nazareno. Eu peço a Deus que haja esse avivamento. Nós não estamos disputando entre nós. Nós estamos palmilhando através da palavra de Deus nesse mundo cósmico para que as almas humanas se convertam ao Senhor. Amém? A nossa palavra é essa, a conversão, a mensagem é essa, o evangelho significa boas novas. Boas novas é o que? É a salvação, boas novas aos perdidos, aos desigrejados, aqueles que estão longe, num bom sentido, com amor que eu falo isso, mas estão perdendo a fé, estão desencaminhados. Então, eu creio que a gente tem que parar com essa situação. O mundo está num momento épico, num momento de estourar já a aparição do anti-Messias. Nós estamos já vivendo já com a última semana de ano de Daniel para entrar já em ação. A igreja vai ser arrebatada, amém, irmãos? O povo de Deus será tirado aqui, como Noé foi tirado daquele lugar e foi salvo, porque Deus havia preparado a salvação, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Às vezes essa preocupação, que é uma preocupação, que deveria ser uma preocupação normal. Eu creio que a gente está entrando num estado de hipereuforia, de egocentrismo, de vanglória, de pretensão, que foi eu que construí, foi eu que fiz, glória. Gente, nada disso aqui vai ser levado. Pelo contrário, a Bíblia diz que o anticristo é que vai ficar com os prédios, com os bens, com o que ficar em reserva, em banco, em reserva em ouro, ou títulos, ou sei lá o que for, econômico, vai ficar para o anti-Messias. Nada, isso aqui representa reino de Deus. Isso aqui é um lugar onde a gente se reúne, a gente desfruta, é um lugar agradável, onde nos concede esse espaço para desenvolver capacidade espiritual, humana, relacionamento, criar rede de conexões, de amor. É isso! Isso aqui não salva, parede não salva. E nós estamos assim, nessa disputa. A minha igreja é maior, eu tenho esse carro, eu tenho esse helicóptero, tenho esse avião. E a palavra nos leva a entender que dentro desse contexto nós precisamos ser guiados pelo Espírito da verdade. O Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade bíblica, a verdade do eterno. Então, e não só vai nos guiar, o versículo 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Uma reflexão que eu tive ontem, naquele campo muito bonito, né? Que é o Jardim da Saudade, em Paciência. Para mim, é um dos mais bonitos, Jardim da Saudade. Muito lindo, muito lindo. Mas mesmo ali, continua sendo um terreno tão rico e próspero, que pessoas que ali estão enterraram sonhos, vontade, desejo de servir a Deus, muita coisa ali acabou ali.
E a gente tem que pensar na eternidade. Muito bonito, mas não se compara com o que Deus tem preparado para nós. Não se compara com aquilo que há de vir, de se revelar. Eu estava olhando quanta coisa linda que estava ali. Aquelas artes, aquelas paisagens, todo o trabalho que aqueles homens têm. E a gestão ali é muito bem feita. Tá? Os carrinhos para levar as coisas, as urnas, tudo bonito. Mas eu fiquei analisando e falando assim, nada disso pode ser comparado com a glória eterna. Nada disso pode ser comparado com aquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Sabemos, irmãos, que a nossa vida, ela está escondida em Deus. E é nele que nós não teremos a corrupção das nossas vidas. É nele que nós seremos completamente purificados. E lá não haverá nem choro, nem ranger de dentes, tristeza, velório, sepultamento, gente em CTI, gente agonizando em qualquer cama, em qualquer canto, ambiente de casa ou de hospital. Lá não haverá ninguém em desespero, lá não haverá feridas expostas, almas sendo perturbadas, lá não haverá dor nem tristeza, lá só haverá a glória de Deus. Amém? A nossa esperança é essa. A nossa confiança em Deus é justamente nesse sentido. Porque se nós não acreditássemos nessa esperança, o apóstolo Paulo diz, em vão é a nossa fé. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, faça o melhor, dê o seu melhor. Sabe, cuide da sua vida espiritual, física, emocional. Ajude a sua igreja, trabalhe, cuide da sua casa, faça o seu melhor. Uma das coisas que às vezes tem afligido muitas famílias é o egoísmo. O egoísmo, sabe, a pretensão de glória, ou até mesmo assim, eu trabalhei para conquistar isso e não me ajudaram agora, cada um vive a sua vida. Gente, a gente não leva nada daqui. Se você puder ajudar, ajude. Se você puder estender as mãos, estenda as mãos. Nós não podemos jamais viver um evangelho que não seja dirigido pela verdade. E ele vos guiará em toda a verdade. E ele fará anunciar o que é meu. Então, até um adeno aqui, abro. A gente tem pouco tempo de vida. Falei isso. O que a gente vai fazer com esse vaporzinho de vida que a gente tem? A gente vai esperar o quê? Ficar atrofiado, impedido, né? Tem gente que se arrepende, mas agora não tem mais o que fazer. Não tem mais força, não tem mais energia. Já não consegue levantar da cama sem a ajuda de ninguém. Vai fazer o quê? Vai chegar nesse momento para depois dizer assim, eu poderia ter feito muito mais. Então, o Espírito guiará em toda a verdade. A verdade de Deus, ela é absoluta. Ela não trabalha de maneira parcial. Ela é absoluta. Então, nós não podemos jamais negar que a visão do Espírito Santo é justamente de trabalhar com esses setores da alma, né? Essa parte afetiva, a nossa parte emocional. A gente tem que trabalhar, gente. A gente não sabe o que vai amanhã acontecer. O que pudermos semear hoje, plantar hoje, é o que nós vamos colher. Vamos colher. Essa é a mensagem do Espírito Santo para você, para sua família. Tem gente que tem dons assim maravilhosos, né? Tem gente que tem dons maravilhosos, mas estão enterrados. Aí a verdade não está guiando, né?
Tem gente que tem capacidade de talento, assim, tremendo, mas não funciona. Faça enquanto você pode. Entregue enquanto você tem poder, energia. Eu estava pensando a respeito disso, porque é muito triste, às vezes, quando as pessoas querem reconhecer, quando a pessoa já não está mais nesse plano terreno, né? Faça enquanto a pessoa está viva. Se tiver de fazer, de honrar, faça enquanto a pessoa está viva. Ontem eu falei isso, porque as pessoas parece que só reconhecem quando o outro já não está mais nesse plano terreno. Aí não adianta, gente. Não tem como você fazer honras, dar honras, não tem como. Faça enquanto a pessoa está do seu lado, enquanto a pessoa está perto de você, enquanto você pode tomar um cafezinho da manhã, da tarde, enquanto você pode chegar assim, ó, comprei isso aqui porque eu lembrei de você. Faça enquanto você tem conexão. Depois que a conexão for barrada, enquanto você tem vida, faça o teu melhor. Esses dias uma irmã aqui, hoje, uma irmã chegou aqui e me trouxe um docinho. Não vou falar o nome dela, mas eu acho importante isso. Por quê? Porque a pessoa se lembrou, quer fazer um agrado, faça enquanto tem oportunidade. Essa é a mensagem do Espírito Santo. Guiarei em toda a verdade. E a verdade é essa. Deus possa te abençoar. A igreja tem que continuar, pelo poder da palavra, triunfando sobre essas ondas ruins que estão assombrando a face da terra. Nós temos que continuar com a glória do Senhor. A mensagem que vem do Espírito Santo. Nós precisamos continuar. E principalmente, irmãos, estendermos as nossas vidas para o amor ao próximo. A igreja não pode perder essa ação que é importante, amar o próximo como a si mesmo. Então, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua igreja, cuide da sua família, cuide de você, entendeu? Trate os seus dons e talentos como algo que Deus colocou para você desenvolver e tenha confiança de que você está sendo dirigido pelo caminho certo e na direção certa, e você ouvirá a voz do Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, por essa comunhão. Obrigado, Senhor Deus, pelo partir do pão espiritual nessa casa, Pai. Abençoe os pastores, líderes. Abençoe, Senhor Deus, todos os professores da escola dominical. Tome em tuas mãos a igreja Nazareno, os dizimistas, os ofertantes. Pai, recaia sobre nós a tua unção. Pedimos, Senhor Deus, que tu possas agora confortar a família do nosso irmão Manuel, a vida da Vera, Senhor, seus familiares. Pedimos pela vida da mãe da pastora Silvia. Tome em tuas mãos. Oramos, Senhor Deus, também pela pastora Nirte. Senhor, abençoe sua família. Pedimos, Senhor Deus, por todos que estão enfermos nessa casa. Pai, pedimos direção. Precisamos da tua direção. Nos ajude, nos ensine, para que possamos caminhar ouvindo a sua voz. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o projeto de fé já está aqui na igreja. Se você quiser... Papai ali, pastora. Quiser, pastor, eu gostaria de levar para a família, para os amigos. Pode levar, irmãos. Não tem problema. É importante que você explique a motivação da pessoa a ter o projeto de fé. Não pode levar para a parede, para amigo, porque como a gente fez uma quantidade que supera o número de membros, então, quem não recebeu, eu normalmente evangelizo com esse projeto de fé. Se você quiser levar, tiver compromisso,
Não pode ficar no carro ou em casa jogado, abandonado, né? Mas é importante que você saiba o projeto da sua igreja, como está acontecendo. Nós temos também um calendário anual, irmãos. Quem desejar, eu quero saber o que vai acontecer durante todo o ano na igreja. É só pedir a mim, ao pastor Júlio, eu vou mandar para você, tá? De forma digital, você vai saber tudo o que vai acontecer na igreja até o final do ano. Bira, tem aí a arte da Assembleia? Gente, a nossa Assembleia é sexta-feira agora. A agenda não sou eu que faço, é o distrito que faz. Então, a Assembleia Anual Local é um dever que a igreja tem para com todos os membros. É sexta-feira, dia 3, não é isso? É sexta-feira, dia 3. Então, todos devem vir. Eu vou ficar falando isso, mas é isso mesmo que está no manual. Os membros todos, eu não quero saber, então é problema seu. Né? Desculpa, eu estou meio Silvio Santos, eu não estou com... Se não quiser vir, não venha, problema é seu, mas é dever seu, tá? É a sua igreja, é o que aconteceu na sua igreja. Nós não teremos eleição, porque no outro pleito nós elegemos por 2 anos. Nós só vamos ouvir relatórios e mensagem aqui do superintendente e, assim, um calendário sendo cumprido. Então, sexta-feira, às 19h30. Se vocês chegarem mais cedo, termina mais cedo. Se chegarem atrasado, termina atrasado. Então, depende de nós. Então, se você chegar aqui umas 19h15, 19h10, o pleito já vai se arrumando. E nós teremos aqui uma assembleia tranquila, abençoada, como sempre, né? Isso aí, irmãos, é um dever que tem que se cumprir. Tá? Não estou inventando nada, não. Isso é coisa do próprio manual. Então, sexta-feira, nossa assembleia. Tem mais algum anúncio aí? Tem umas coisinhas novas, não tem, Bia? Não, já foi dado o anúncio? Foi não? Ué, eu pensei que tivesse dado o anúncio. Ah, tá. Então, gente, a EBD daqui a pouquinho pode ir passando. O culto daqui a pouquinho também. Culto no lar, gente. A segunda-feira vai ser na casa do pastor Eduardo, da irmã Beth, o culto no lar. Está aí, ó. Quem quiser saber mais informações, é só pedir os irmãos, em nome de Jesus. Pode ir passando. Culto de jejum e oração, terças e quintas, né? Sempre às 8h. Nessa terça-feira à noite, a pastora Cristiane vai estar ministrando aqui em nossa igreja, ela que é da igreja da Pavuna, do Nazareno. Pode ir passando. A escola de SAB, acho que nessa quinta-feira vai ser fechado os estudos com o nosso pastor Vini. Pode ir passando. Mulheres, alguém quer falar sobre isso aí? Eu não sei quem é que está na frente desse trabalho. O palestrante vai ser a Dena Barbosa. Alguém quer falar? Então, mulheres em movimento. Então, é uma ação muito importante aqui. Vai ser um encontro, meninas, né, para todas as mulheres da igreja. Tanto para todo mundo que é do MUD, todo mundo que é de outras classes, de outros departamentos, todas vocês estão convidadas. A gente vai começar a iniciar um projeto que é Papo de Mulher. A gente vai tratar diversos assuntos durante o ano e a gente vai começar com esse, que é Mulheres em Movimento. E é movimento literalmente, né? Para você movimentar o seu corpo. A gente vai ter aqui a Dena, que ela é fisioterapeuta, vai fazer uma palestra, vai mostrar para a gente alguns movimentos. Então, você está convidada a vir, vai ser no dia 11, vai ser às 9h. E aí você pode vir com uma roupa confortável, uma roupa de ginástica, só vai ter meninas aqui, né? Então você vem à vontade, a gente vai aprender, ela vai fazer alguns exercícios com a gente e vai falar sobre essa importância da gente estar sempre movimentando o corpo, alongando, né? Porque às vezes a gente vê que muitas pessoas têm dores no corpo, é problema de coluna, né? Muitas pessoas reclamam e tal, e ela vai dar orientações e vai mostrar, né? Então ela dá aula de pilates,
Pilates, ela é uma fisioterapeuta, então você está convidada. Amém, meninas? Coloca na sua agenda, depois a gente vai conversar mais com as lideranças, a gente vai fazer um clima aqui bem legal para esse evento, então é para você, é uma questão que a igreja está fazendo para as mulheres, para nos beneficiar, então é muito importante nós apoiarmos, amém? Então a gente conta com vocês. Amém. Pode passar a Bíblia. Retornou, né, irmãos, o trabalho de atendimento psicoterapêutico aqui na igreja. Lembramos que os membros têm uma taxa, mas se não tiver condições, a gente sempre coloca isso, tá? A pessoa não pode parar o tratamento. Ela diz, vou parar. Você tem que ouvir do profissional, né? Então, é importante que você continue. Também atendimento de nutrição aqui na nossa igreja, com a Cássia. Ela está sempre aqui, se não me engano, acho que é terças e sextas. Tá? Mas pode agendar com ela. Atendimento jurídico também com a nossa querida Valerinha. Valerinha está até ali, ó. Valerinha tem umas 2 causinhas minhas aí que está lutando ali, guerreira. Pode botar aí. Mimos e Encantos, a pastora Tânia fazendo esse trabalho muito lindo, né? Também é um trabalho terapêutico. Todas as segundas, 14 horas, que é feito com o que, pastora? Biscuit. É bastante coisa, né? Então, é para homens também, né, pastor? Os homens também, viu, pastor? Tem um judô aqui também com o Daniel. Os irmãos que quiserem conhecer, pode vir a terças e quintas. Fotografia, gente, isso é muito bacana. Eu quero agradecer o Wanderson. Cadê? Está ali. Em cima da hora, muita coisa ontem, mas o Wanderson esteve aqui cobrindo o evento, já mandou as fotos para mim, as fotos já estão rodando, Wanderson, obrigado, tá? Gente, e para membros, ele faz, que ele não coloca ali, né? Eu sou muito leigo para falar, mas é fotos para casamento, para aniversário, para debutante, para fotos para divulgação, né, de trabalho. Então, o Wanderson faz esse trabalho, né? Deus abençoe ele está dando desconto aqui para os membros. Legal. Deus abençoe, Wanderson. Pode passar. Acabou. Obrigado, gente. Deus abençoe nossa igreja. Fique de pé em nome de Jesus. Tem os homens aqui. Esse venha participar do Ministério dos Homens na classe, tá? Do UD. Eu acho que deve dar uma acertada aqui nessa arte. Que algumas pessoas me perguntaram, eu falei, não, é todo domingo às 10 horas da manhã, tá? Então, os homens estão convidados. Deus abençoe vocês. Porque até aqui... todas as coisas daquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os terrores de ferro, atirei os tesouros escondidos, para que saiba, eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, Senhor. Levanta a sua mão, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e que a doce e maravilhosa presença do Deus Espírito Santo, seja com todos nós, irmãos, hoje e para sempre. O povo de Deus diz, amém. Deus abençoe.